Bem-vindos, caros irmãos, ao 8º episódio, nesta sequência, onde nós meditamos, refletimos a respeito de alguns aspectos da Carta aos Hebreus. Como já falamos, não se trata de um curso propriamente dito, mas de aprofundar os pontos mais salientes desta carta. A Carta aos Hebreus compõe, portanto, o Novo Testamento. Nós hoje adentraremos um pouco apenas no capítulo 7 dessa carta, porque o autor sagrado, o agiógrafo, insiste em dizer para cristãos que antes tinham sido judeus que o sacerdócio de Jesus Cristo é muito superior ao sacerdócio levítico, sendo superior por ser infinito, por ser eterno, por ser de mérito perene, permanente. Mas, afinal de contas, o que é o sacerdócio levítico? É muito importante que nós católicos tivéssemos noção de tudo isso. Não se trata de nada complicado, não se trata de conceitos teológicos complexos, não se trata de nada disso. Lembrem-se ou aprendam que o antigo povo de Deus, o povo de Israel, começa com a figura de Abraão. Deus prometeu a Abraão numerosa descendência. Abraão torna-se pai de Isaac, Isaac pai de Jacó. De Jacó surgem 12 filhos, cada filho desse origina uma descendência, uma linhagem, e a soma de todas essas linhagens é o grande povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, o povo da Antiga Aliança. Um desses filhos chamava-se Levi, e Moisés, interpretando a vontade de Deus, determinou que os homens que fossem da tribo de Levi apenas pudessem exercer uma função sacerdotal. E assim aconteceu. Então, para o autor da Carta aos Hebreus, é importante explicar aos seus destinatários que aquele sacerdócio do Antigo Testamento está superado pelas mais variadas razões, poucas mas profundas. Antes de tudo, porque Jesus Cristo é apresentado como sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o misterioso sacerdote rei contemporâneo de Abraão. Ele aparece adorando o Deus verdadeiro e apresentando a esse Deus como ação de graças pão e vinho pela vitória de Abraão contra 4 reis pagãos. Então, nesse capítulo 7, o agiógrafo destaca que o sacerdócio de Jesus é superior ao levítico também por ser anterior, dado que Abraão é anterior, evidentemente, ao seu neto Jacó e ao seu bisneto Levi. Antes que existisse Levi e que de Levi surgisse o sacerdócio que os judeus tanto valorizam, tinha aparecido a figura de Melquisedeque, o rei sacerdote. Por esse motivo é que o agiógrafo focaliza o sacerdócio de Jesus como sendo segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso é muito curioso, é um tanto espantoso, porque Jesus Cristo, conforme a fé cristã, é Deus, é a segunda pessoa da Trindade Santa, é eterno, portanto, não tem começo nem fim. Isso é que é ser eterno. A figura de Melquisedeque é misteriosa por quê? Porque é uma figura da qual a Escritura não menciona ascendência nem descendência. Exatamente. E é anterior, muito anterior à figura de Levi. Por cálculos aproximados, quando se trata de datação bíblica, fiquem vocês sabendo que é muito difícil ter exatidão matemática. Mas Abraão deve ter existido possivelmente uma faixa de 400 anos antes de Moisés. Então a Carta aos Hebreus nos mostra que, por ter sido anterior a Levi, Melquisedeque é um rei que muito bem prefigura a eternidade, a eficiência do sacerdócio de Jesus Cristo. Portanto, o sacerdócio levítico está superado. Jesus Cristo é sacerdote eterno.
é o próprio Deus encarnado que se oferece ao Pai como vítima de expiação por nossos pecados. Tema esse que é muito bem explorado, muito bem desenvolvido nos próximos capítulos dessa carta. Então temos aqui versículos que merecem nossa consideração de um modo particular, de um modo especial. Então, lemos aqui no versículo 15. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de uma prescrição carnal, mas de acordo com o poder de uma vida imperecível. Pois o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, assim sendo, está abolida a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei de Moisés, nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor pela qual nos aproximamos de Deus. Eis a questão. Jesus Cristo, sendo Filho com F maiúsculo, Filho de Deus, Filho por exclusividade em vista de sua identidade com o Pai, em vista de sua divindade, é um sacerdote perfeito, eterno, imutável, imaculado, ou seja, sem mancha, sem culpa alguma. É o tipo do sacerdote que agrada a Deus totalmente. E pelo fato dele ter morrido na cruz, ele é não somente o sacerdote, mas é ao mesmo tempo a própria oferenda. Imaginem vocês o mérito dessa oferenda. É mérito infinito. Por quê? Porque é o próprio Deus, na pessoa do Filho, que se oferece ao Pai Celeste, por ação do Espírito Santo, como vítima de expiação por nossos pecados. No versículo 26, tudo isso é corroborado. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, e a carta elenca as qualidades. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado no mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Isso que eu acabei de dizer é textualmente da carta aos Hebreus, confirmando a explanação que fiz há poucos segundos. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, que eram os descendentes de Levi. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu um filho eternamente perfeito. Quero chamar a atenção de vocês para palavras de muito peso que confundem a cabeça de muitos católicos. É o versículo 27. Ele, Jesus, o eterno e sumo sacerdote, não precisa, como os sumos sacerdotes, aqueles da tribo de Levi, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Não precisa. Porque Jesus se ofereceu uma única vez. Isso vai ser recordado no capítulo 9. Jesus se ofereceu uma única vez. Não precisa repetir essa oferta, porque a sua eficácia é permanente, sua eficácia é perene. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, os da tribo de Levi, eram perecíveis, cheios de falhas, tanto é que ofereciam a Deus sacrifícios, oferendas sagradas por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo que eles representavam. E naturalmente, vinham a falecer, novos homens eram designados para essa função. Com Jesus é diferente, muito diferente. Primeiro, ele ressuscitou, ele derrotou a morte, ele não morre mais. Mergulhando na morte, Jesus ressuscita. Mergulhando na morte, ele vence o pecado, é a oferenda perfeita. Então algumas pessoas perguntam, então por que o padre praticamente todos os dias celebra a missa, que é considerada
a presença real do sacrifício de Jesus, do sacrifício da cruz. Não está dito na carta aos Hebreus que Jesus se ofereceu uma única vez para sempre? Então, por que a repetição deste sacrifício diário mediante a Santa Missa? Porque em toda a Santa Missa, é verdade, se faz presente o sacrifício do Cristo. A colocação está mal feita, completamente equivocada e, para ser mais claro, totalmente herética. Porque a Santa Missa não repete o sacrifício da cruz. Não. O sacrifício da cruz é tão perfeito, é tão infinitamente meritório que não tem por que ser repetido, é desnecessário. A palavra mais adequada para se designar a presença real do sacrifício de Jesus na Santa Missa é perpetuação, perpetuar. É o mesmo acontecimento tornado presente ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E essa perpetuação se faz presente pelo próprio poder de Deus, porque nenhum ser humano por si só tem poder para tanto. Então, usar este versículo, o versículo 27 do capítulo 7 da Carta aos Hebreus, para condenar a Santa Missa, enquanto real presença do sacrifício da cruz, é uma tremenda prova de ignorância doutrinária. Quem assim diz, sequer compreende o que o autor sagrado, o que o autor da Carta aos Hebreus pretende dizer. No versículo 27 que estamos mencionando, ele se refere à caducidade, fugacidade dos sacrifícios diversos prescritos pela lei de Moisés, que, como já explicamos, está superada. O sacrifício de Jesus é perene, é eterno. É ele que se faz presente em cada Santa Missa. De modo que a Santa Missa não repete o sacrifício da cruz. Torna presente o único e eterno sacrifício da cruz em vários momentos, lugares, em várias épocas da história. Multiplica, sim, a Santa Ceia, porque em cada celebração eucarística você se alimenta mais uma vez do corpo e sangue do Senhor. Mas o caráter sacrificial não é multiplicado por ser infinitamente meritório. É muito importante que vocês compreendam isso. Faz parte de uma aplicação concreta daquilo que nós acabamos de meditar. Mais um aspecto da Carta aos Hebreus, que, como já falamos, dela não pretendemos explanar um curso completo. Não. Mas apenas apresentar e aprofundar aqueles pontos mais salientes que dizem respeito à vivência diária de nossa fé. A riqueza tremenda que a Carta aos Hebreus nos apresenta como cristãos que somos, como católicos que somos, em pleno começo de terceiro milênio, em pleno início do século XXI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.